a pobreza da África não é por falta de recursos. Por que é que a África é o continente mais pobre, mesmo sendo o continente com mais recursos minerais do planeta? Sim, essa é a pergunta que surge no momento em que vários seguidores do canal dizem que nós moçambicanos devemos exigir mais dos nossos governantes. Tudo bem, neste vídeo vamos contextualizar e deixar os pratos limpos, pessoal. Por isso, se és novo no canal, peço para subscrever e compartilhar este vídeo aqui no nosso canal Mais Sobre África. Aqui quem fala é o Domba a partir de Moçambique. A África é o continente mais rico em recursos minerais, mas também é o mais pobre. Devido a uma combinação de fatores históricos, econômicos, políticos e sociais, a África mantém-se na cauda do mundo, pessoal. Neocolonialismo e dependência econômica é uma doença crônica na África. Mesmo após as independências, após a era colonial, muitas nações africanas continuam dependentes de colonizadores e corporações estrangeiras que controlam a extração e o comércio de recursos naturais na África. Empresas e multinacionais frequentemente pagam pouco pelos minérios africanos, enquanto os lucros vão para fora do continente africano. Só para dar um exemplo, é possível um barril de petróleo ser comercializado a $9 por barril, enquanto em África os multinacionais compram por apenas $1. Uma das coisas que afeta a economia africana é a corrupção e má governação. Muitos governos africanos são corruptos, desviando riquezas minerais para elites e investem mais no estrangeiro em vez de investir em educação, saúde e infraestrutura nos seus próprios países. Ou seja, para a África, a riqueza em recursos minerais é a sua maior maldição. Mas conflitos, desigualdades e instabilidade política são instaladas em todos os países da África. A disputa por recursos minerais aumenta guerras civis e violência, destruindo economias e deslocando populações. Milícias e grupos armados controlam minas ilegais, financiando conflitos prolongados. Infraestrutura deficiente, falta de estradas ferroviárias, portos de energia impede o processamento local de minérios. A África, pessoal, exporta matérias-primas brutas, baratas e importa produtos manufaturados caros, perdendo assim valor agregado. Países como o Congo têm as maiores reservas de cobalto do mundo, mas não possuem indústrias para transformá-lo em baterias ou eletrônicos como vimos nos outros países. Muitos países africanos acumulam dívidas impagáveis, programas de ajustes estruturais exigidos por credores como FMI e Banco Mundial cortaram gastos sociais, agravando a pobreza, pessoal. A pobreza da África não é por falta de recursos, mas sim devido à má gestão interna e um sistema global que prioriza o lucro de poucos em detrimento do desenvolvimento sustentável. Enquanto o continente continuar a exportar riquezas brutas sem controle sobre suas próprias reservas, a pobreza persistirá. Apesar de a África ser o continente mais rico em recursos naturais, sua pobreza estrutural está diretamente ligada ao neocolonialismo, um sistema de dominação econômica, política e cultural que substitui o colonialismo formal como vocês conhecem, mas mantém o continente subjugado aos interesses de potências estrangeiras e corporações multinacionais. Bom, como vocês já sabem, o neocolonialismo é uma prática de controlar um país independente por meio de mecanismos econômicos, políticos e até militares, sem ocupação territorial direta. Há também na África guerras por procuração, destabilização de regimes que ameaçam o domínio ocidental. Na verdade, pessoal, a África, mesmo após as independências formais, nunca teve soberania real sobre seus recursos. As riquezas minerais são extraídas, mas não são transformadas na África. O cobalto, por exemplo, do Congo, que cobre 70% das reservas mundiais, é vendido como matéria-prima barata para empresas como, por exemplo, a Apple e a Tesla, que por sua vez lucram bilhões fabricando baterias. E veja só que o Congo só fica com menos de 5% do valor final. O petróleo na Nigéria, Angola e Guiné Equatorial, empresas como Shell e a Total extraem o óleo, mas refinarias e lucros ficam na Europa e os Estados Unidos da América. Governos corruptos assinam contratos leoninos com multinacionais, permitindo que paguem poucos impostos, às vezes até a menos de 5%, como por exemplo a mineradora
em Lumwa, na Zâmbia, paga apenas 0,6% de royalties pelo cobre extraído, enquanto o país vive em pobreza extrema, pessoal. Segundo a Comissão Econômica da Organização das Nações Unidas para a África, o continente perde 88,6 bilhões de dólares por ano em evasão fiscal, subfaturando de exportações e corrupção. Dívida externa é muitas vezes usado como instrumento de controle em muitos países africanos, e muitos países africanos são forçados a contrair empréstimo do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Essas dívidas vêm com condições neoliberais, corte em saúde e educação, privatização de empresas estatais como na área de água, eletricidade e mineração. Ou seja, te dão dinheiro com condição de privatizar as empresas públicas do seu próprio país. Moçambique gasta mais com juros de dívida do que com hospitais e escolas. A dívida de Moçambique com o Ocidente, pessoal, ultrapassa astronomicamente o PIB do país. Um dos problemas também é de ascensão de governos fantoches. A França, por exemplo, interveio militarmente mais de 50 vezes na África pós-independência. Isso para garantir governos aliados pilhando os recursos da África. Os Estados Unidos da América mantêm bases militares como a Africom e apoiam ditaduras que protegem seus interesses. Só para ver, Congo sofre de guerras até então financiada por corporações que queriam controlar coltan, ouro e diamantes. Até então já foram arrestados mais de 6 milhões de mortos, mas o conflito ainda continua porque minerais ilegais financiam milícias. Um dos maiores exemplos que vocês conhecem é sobre a Líbia. A Líbia foi destruída pela OTAN em 2011, sob pretexto de democracia. Mas o verdadeiro motivo, pessoal, era petróleo e ouro daquele país. Hoje, o país é um caos, com escravidão moderna e tráfico de armas. A África exporta matérias-primas baratas e importa produtos caros. Só para dar o exemplo, o cacau de Gana e Costa do Marfim cobre 60% do mercado mundial, mas é vendido a preços baixíssimos, enquanto a Suíça e a Bélgica lucram bilhões com chocolate. Os EUAs impõem tarifas sobre produtos africanos, impedindo industrialização. Pessoal, o neocolonialismo é um sistema que mantém a África pobre. A riqueza mineral da África não se traduz em desenvolvimento, porque as multinacionais extraem recursos sem pagar preços justos. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial impõem políticas que sufocam economias africanas. Guerras e golpes são financiados para manter o caos e facilitar a exploração, pessoal. A África é forçada a permanecer como exportadora de matérias-primas sem industrialização. Mas o maior dos maiores problemas mesmo, pessoal, são os governos fantoches compostos por líderes que não são patriotas e muito menos nacionalistas amadores dos seus próprios povos. Bom, pessoal, eu espero que tenha respondido a vossa pergunta sobre por que a África é pobre. Então, peço para subscrever no canal mais sobre a África e até o próximo vídeo. Lembre-se também que temos live todos os dias às 22 horas de Moçambique, 17 horas do Brasil e 21 horas de Portugal. Até o próximo vídeo, pessoal.